e amanhã lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Pois os pagãos é que correram atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém. Pode sentar, amados. Então, vocês verem as prioridades. Jesus, ele estava ensinando a respeito da real prioridade que deve ser aquela que ocupa o nosso pensamento, os nossos cuidados do dia a dia. Por quê? Porque ele cuida de nós. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Quando nós deixamos de cuidar das coisas de Deus e cuidamos das nossas, Deus também permite, só que você vai ter dificuldade, porque quem melhor do que Deus para cuidar daquilo que precisamos? O que ele disse aqui? Deus sabe que vocês precisam dessas coisas. É bem claro quando ele diz, Deus sabe. E ele compara com os pássaros dos céus que não semeiam, não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Mas ele disse, então, mas o que eu devo fazer? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Ele compara as flores do campo, essas florzinhas, vê? Aqui nasce bastante mato, que a gente tem que arrancar, mas esses matos dão florzinhas, bonitas até. E elas embelezam o lugar. Tem uma parreira que sobe aí nas coisas, ela sobe, mas depois ela dá também as suas flores. Então, mas de manhã nasce, à tarde murcha e acabou. E Jesus falou, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Aí faz, se o Pai Celestial veste assim uma planta, ou alimenta os pardais, será que vocês valem menos que eles? Aí é que vem o princípio da prioridade. O princípio da prioridade da prosperidade. Por quê? Ele disse, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas serão. Tem coisas que Deus faz milagres acontecer, amados. Tem coisas que você conquista, se você depois não sabia explicar como, porque você priorizou o reino de Deus. Hoje estava conversando com um irmão a respeito dos problemas que os irmãos têm na igreja e não conseguem entregar o dízimo. E disse, não está dando, pastor, porque as despesas estão maiores do que eu ganho e tal. Eu falo assim, é exatamente isso que você nunca vai conseguir sair dessa situação. Porque isso é uma estratégia do inimigo. Porque quando você diz, não deu para dar o dízimo porque não sobrou, você está dando o resto para Deus. E o resto para Deus, quando Deus nos deu o melhor. Por que a Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, isso é priorize. O dízimo, ele é primícia, e quando nós achamos que só quando sobrar eu vou dar, já não é mais primícia. Então não tem bênção aí. É o que sobrou, eu vou dar porque sobrou isso. Então é resto, é o que sobrou. Então você não priorizou. As coisas de Deus na sua vida estão em segundo plano. E como Deus pode abençoar alguém que não prioriza as coisas dele? O fato de Jesus falar isso aqui, deixar escrito, ele quis dizer, olha, as ansiosas solicitudes da vida, isto é, as ansiedades que surgem pelo comer, beber e vestir. É claro que todo mundo tem que se alimentar, e por isso tem que trabalhar,
e depois trazer o dinheiro, mas o Senhor diz lá no Velho Testamento: vocês têm as suas casas rebocadas e a minha casa está abandonada, por isso vocês recebem salário num saquetel furado. Quer dizer, vocês vão chegando em casa, já não tem mais nada, vai caindo pelo caminho, pelas dívidas que a gente arruma, quando você não tem a harmonia de Deus, a organização que Deus traz na nossa vida, quando nós priorizamos Ele. E a gente fala para as pessoas: você nunca vai conseguir. Sabe por quê? Porque o inimigo é astuto. Ele sabe que você já está dando o resto para Deus. Então ele sempre vai fazer você gastar mais do que ganha. Ele sempre vai arranjar dívidas para você. Ele sempre vai estragar teu carro. Ele sempre vai estragar uma roupa. Ele sempre vai colocar necessidades que você vai acabar tendo que escolher entre contribuir para o Senhor com a sua primícia ou colocar essa primícia para pagar a sua dívida. Então agora mesmo nós vemos pessoas que têm dificuldade de dar o dízimo. Uma vez um jovem falou para mim: pastor, eu tenho dificuldade de entregar o dízimo, é um negócio assim tremendo, toda vez que eu vou dar o dízimo. Eu falei: mas você ganha bem, não ganha bem? Eu ganho bem, pastor, eu ganho. Na época, esse rapaz chegava a ganhar 400 mil por mês, era solteiro. Já pensou? Né? Uma pessoa que hoje pudesse ganhar 400 mil ienes por mês, solteiro. Aí eu falei assim: ó, você não dava o dízimo, né? Não. Ok, vamos fazer o seguinte: nesses 12 anos que você está no Japão, vamos fazer os cálculos. Vamos baixar esse salário seu aí, vamos pôr 300, para ficar a média, né? Ok, então se você desse o dízimo, seria 330 mil de dízimo, ok? Você ficaria com 270. Mas o diabo faz você ver esses 30 mil desse tamanho e 270 é só isso. Porque com esses 30 mil dá para pagar a conta do telefone, com esses 30 mil eu pagava a luz, com esses 30 mil, então o 30 mil parece que é tão grande, e os 90% que ficou com ele para administrar, ele não... Aí eu falei: vamos fazer os cálculos? Ok, por ano, 30 mil daria o quê? 360 mil, ok? Por ano. São 12 anos. 10 anos daria 3 milhões e 600. E mais 2 anos, quanto daria? Aí ele começou a regalar o olho. O japonês, quando regala o olho, o negócio fica feio. Ele começou a regalar o olho e falou assim: onde está esse dinheiro, pastor? Mas agora vamos ver, esquece o dízimo, 270 mil. Quanto você gasta de comida por mês? Quanto você gasta de aluguel? Roupa, digamos, vamos colocar uma parte para roupa aí. Você manda algum dinheiro para o Brasil para ajudar a sua família? Manda. Então, olha, ainda sobrava 120 mil. Então, 120 mil mais 30, 150. Aí que ele ficou meio desesperado. Onde está esse dinheiro? Assim, o gato comeu. O devorador levou, porque você não priorizou Deus na sua vida. Então o dinheiro some, o dinheiro desaparece, e você não sabe nem onde gasta. Agora, quando você é fiel ao Senhor, tudo para a sua vida traz benefício. Você não vai viver uma vida regalada, esplêndida, rica, mas tudo que você precisar, Jesus garante que Ele vai dar. E sabe o que é acrescentar? É você ter para você e poder ainda dividir com outros. Eu tenho essa experiência na nossa vida, irmãos. Eu, a missionária Nédia, a gente vive com o mínimo possível. E a gente tem tanta coisa que Deus dá, que acontece com a gente, que a gente não tem falta de nada. Então, até o que a gente tem que dividir com os outros, porque tem demais. Esses dias a gente estava contando as roupas que a gente tem, eu falei assim: nossa, não tem que dar roupa, porque a gente não vai usar tudo isso até morrer. E tem gente que pode estar precisando aí, então vamos dar roupa. Vamos dar essas roupas novas, vamos ver o que as pessoas estão precisando.
Teve um dia aí que eu levei lá para o pastor Gilson, ali em Fucurô, eu levei uns 10 casacos de frio, porque ele estava na época do frio e ele ajuda os homeless lá no centro. Eu falei, leva esses aqui para eles lá. E ainda tem mais uns 20 aí em cima aí. Então veja como Deus, ele faz multiplicar as coisas pequenas. E você não sente falta. E nem tem a preocupação. O que ele disse no último versículo aí? Leia para mim, por favor, de novo. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois amanhã Não se preocupe com amanhã, porque amanhã, cada dia vai cuidar do seu mal. Quer dizer, o que ele disse? Não se preocupe. Então você descansa. Ah, vai faltar isso. O Senhor proverá. Jeová Jireh. É uma palavra maravilhosa e milagrosa, mas Jeová Jireh, o Senhor proverá. E quando a gente faz isso, a gente sente Deus nos abençoando. Amém? Alguém tem alguma experiência nesse ponto? Que quer contar? Jeová Jireh? Hã? O que foi, Ana? Pode falar. Diga. A gente está vendo que o que você fala é da Taja. É da Taja? Ela fala, de onde vai sair? Jeová Jireh. Tá certo, Taja. Ela está acompanhando os passos do pastor. Porque quando nós chegamos no Japão, não tinha dinheiro para pagar aluguel, e a tesoureira ligava, e ela falava, pastor, não tem dinheiro para pagar aluguel. E eu falava, Jeová Jireh. E Jeová girava. Sabe por quê? Porque vinha, no final do mês acontecia. Essa palavra eu inventei agora, girava, mas... Jeová Jireh, viu? Gireu. Mas hoje eu estava falando isso, estava trabalhando e a pessoa falou assim para mim, cancela a aula, tem que fazer serviço. Eu falei, não tem não. Eu falei, se eu não fiquei rica até hoje, eu vou ficar com uma hora mais, uma hora menos. Eu falei, É isso mesmo. Aí eu saí, mas a pessoa, né? Isso é priorizar. É você colocar como mais importante. Então, as pessoas parece que não entendem, amados. São crentes, são pessoas já experimentadas, mas cai sempre na mesma situação. Ah, esse mês vai ser difícil, esse mês não vai dar, eu não vou conseguir dar o dízimo. E aí vem mais dificuldades, vem mais problemas. O Senhor disse no Velho Testamento, e também é válido para agora, faça prova de mim. Traga todos os dízimos e ofertas da minha casa para que não falte mantimento nela. E vou te mostrar, eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar sobre vós bênçãos, como? Sem medida. Quer dizer, as bênçãos que Deus manda nunca é só o que precisamos. Foi isso que Jesus quis dizer, essas coisas serão acrescentadas. Sabe por quê? Nunca Deus dá só o que a gente pede, Ele dá sempre mais, abundantemente, né? E Ele vai acrescentando, 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 e você vai distribuindo, você vira uma fonte, sempre abençoando os outros. E você olha para as pessoas que cooperam com missões, essas pessoas que não dão dízimo, não tem nem para, não dá nem para contribuir com missões, não dá para contribuir aqui, não consegue, está sempre devendo, está sempre embrulhado, está sempre com dificuldade, e quer ser próspero. Não pode ser próspero uma pessoa dessa, porque na verdade ela está, e a Bíblia fala, tirando algo que é de Deus para gastar com o que é dela. E principalmente como o dízimo é grande, né? Ah, mas aí o dízimo é muito alto. Por exemplo, eu vendi um terreno agora no Brasil. Eu vou dar o dízimo na igreja em São José dos Campos, fazer um pix para lá. Quanto é? 10%, eu não quero saber. É 10%. É, mas e se você gastar... Não importa, eu vou dar, porque, na verdade, um irmão outro dia me perguntou, pastor, o dízimo a gente está do bruto ou do líquido do salário? Eu falei assim, quanto é o seu salário bruto? É tanto. E o líquido? É tanto. Qual a diferença? 2.000. 2.000 ienes.
Você vai ficar com essa dúvida na mente, se era do líquido ou do bruto. Dá esses 2.000 ienes para o Senhor, abençoa a casa dele e ele vai te prosperar muito mais. Se fosse uma quantia assim, que se ia deixar de pagar uma dívida, mas é 2.000 ienes. Essa diferença na época, né, que eu falei com ele. Então, eu sempre fiz assim, não importa. Uma vez a igreja pediu uma ajuda para pagar uma dívida de missões, lá em São José dos Campos, e pediu para cada obreiro dar 1 dia de salário. Eu trabalhava na Embraer. Eu ganhava 11 salários mínimos por mês, era um salário bom. E eu falei, dá 1 dia de salário, vai pesar, a gente vai ter que deixar de pagar algumas contas, mas eu vou fazer. Falei para ela, nós vamos fazer, nós vamos ser fiel. Então a igreja está precisando, é para missões, eu vou dar. Se não der para pagar uma conta esse mês, eu pago no mês que vem, Deus abençoe. Irmãos, exatamente nesse mês, a gente entregou 1 dia de salário, além do dízimo. E naquele mês, o governo liberou o PIS/PASEP para todo mundo. E o que nós recebemos do PIS/PASEP deu para pagar todas as contas. Ainda foi a primeira vez que nós colocamos o dinheiro na poupança. Eu falei, meu Deus, como é? Sabe, mas você não sabe de onde vem, mas vem. Mas vem quando você tem fé. Isso é priorizar Deus na sua vida. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade com isso. Mas não tenha dificuldade. Não olhe para o valor. Olhe para a fidelidade. Olhe para a prioridade. Aí você vai dizer, para mim não é nada. Isso aí para mim é bênção, porque eu vou abençoar a igreja do Senhor. E aí você fica feliz, porque você priorizou o reino de Deus. Ah, pastor, mas e se o dinheiro for mal usado? Esse é o problema de quem administra, e ai de mim, e ai dos tesoureiros, porque os tesoureiros aqui, eles contam as ofertas e marcam tudo lá. Eu pego esse dinheiro, põe no banco e pago as contas. Então está tudo anotado, está tudo registrado, não tem nada de que não é transparente na igreja. Então não tem que se preocupar, porque o dízimo a gente não administra. Ah, eu vou dar metade do dízimo para aquela igreja que está precisando, eu vou dar metade para essa, Nunca faça isso, que você não tem direito de administrar aquilo que é de Deus. Uma pessoa aqui no Japão, no começo da Aliança Cristã, falou isso para mim. Ah, pastor, a minha igreja é muito pobrezinha, eu mando sempre meu dízimo para eles lá. E metade eu mando para lá, metade eu deixo aqui. Eu falei, você pode dar para a igreja lá quanta de oferta você quiser. Se você quer ajudá-los, pode dar com os 90% que Deus deixou na sua mão, você entrega lá. Agora, o dízimo você leva para a casa do tesouro. Onde você está se alimentando? Onde você está recebendo de Deus? É aí? Então entrega ali. É aí que você tem que entregar. É a mesma coisa que você vai comer no McDonald's e depois vai pagar no McDonald's Burger. Ué, você comeu lá, você tem que pagar lá. Agora, entregar o dízimo, se é na casa do tesouro, e o dízimo é para o tesouro da casa do Senhor, então eu tenho que entregar. E sempre vai ser 10%. Ah, mas é muito dízimo, peraí, é 10%, não é? Então, se você dá dízimo, se você der 100 mil de dízimo, quanto você já recebeu? 1 milhão. Então, você vai ficar com quanto? 900 mil. Mas parece que 100 mil fica grande, não fica? Nossa, 100 mil? Uau! Mas é 10%. E você não lembra que se é 100 mil, é 900 mil que vai ficar na sua mão? Para você administrar? Por isso, amados, não se deixe levar por essa mesquinhez dessas pessoas que têm dificuldade para entregar o dízimo na casa do Senhor, de priorizar as coisas de Deus na sua vida, priorizar os cultos na sua vida, priorizar os momentos com Deus. Você vê, hoje vocês estão vindo aqui, o que eu estou falando aqui tem que ter base na Bíblia, senão eu estarei sendo hipócrita, mentiroso com vocês. Mas não,
Tudo que eu estou falando eu posso comprovar que está aqui dentro da palavra. Por isso, muitos hoje criticam o dízimo no Novo Testamento, diz que o Novo Testamento não fala de dízimo. Eles se enganam porque querem. Jesus falou do dízimo em Mateus. O escritor aos Hebreus escreveu o capítulo 7 todinho falando sobre esse negócio, que até que aqui na terra são os homens que recebem, mas lá é aquele que vive para sempre. Então Deus, o dízimo tem um valor espiritual. Agora, mas o dízimo é da lei de Moisés. Não, mentira. O dízimo, Abraão já deu o dízimo a Melquisedeque quase 500 anos antes de começar a lei. A lei veio para disciplinar o dízimo. Por exemplo, uma pessoa que morava a 300 quilômetros do templo, ele tinha que levar um boi, ele tinha que levar um bezerro, um carneiro, um cordeiro. Lá, durante esse trajeto, podia morrer, podia ser assaltado, podia, né? E o que ele fazia? Venda esse e traga o dinheiro da venda e entregue ao Senhor. Então essa era a regulamentação do dízimo. Entendeu? As prioridades do dízimo, como deveria ser. Isso a lei veio fazer, mas Abraão pagou a Melquisedeque. É interessante isso, veja bem. Abraão pagou a Melquisedeque e até Levi pagou a Melquisedeque. Parece que Levi era bisneto de Abraão. Pagou o dízimo a Melquisedeque por quê? Porque estava nas coxas de Abraão, isto é, sairia de Abraão, Levi. E aí ele fala, até Levi pagou o dízimo porque estava nas coxas de Abraão ainda. E outra, nosso sacerdote quem que é? Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote não é Jesus? E Jesus é a segunda ordem de quem? Melquisedeque. Sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós estamos falando aqui de um sacerdócio superior. Se você ler aos Hebreus, Jesus o sacerdócio dele é superior ao sacerdócio de Arão. Amém? Então se você recebe essa informação e você não concorda, então você não está concordando com a Bíblia. Não é com o pastor. Nós estamos falando do que a Bíblia diz. Agora, veja as pessoas que são fiéis, fiel que eu estou dizendo, fiel. Aí tu fala assim, pastor, eu recebo, eu dou o dízimo, assim, mas eu dou assim uma quantia. Bom, o dízimo é 10%, não é? Se você dá, digamos, você ganha 200 mil, e você dá 10 mil, o que você está fazendo? Você está dando o dízimo? Não. Tem igrejas por aí que estão até loteando o dízimo, né? A nossa igreja agora, o dízimo agora é 5%. Peraí, está errado, não é? Dízimo é dízimo. Dízimo é 10ª parte. E ela não é do pastor, ela é do Senhor. Então, quando você pensa assim, esse mês eu dei 1.000 de dízimo. Pô, você ganhou só 10 mil nesse mês? Um rapaz, uma vez na aliança ali, lá em cima no prédio ainda, ele falou para mim, pastor, eu não posso dar o dízimo porque eu tirei só vale esse mês. Eu falei, você tirou só vale? E o vale não vale? Quer dizer, não era o dinheiro que você ia ganhar no mês? É lógico que você não deu o dízimo quando você tirou o vale, então agora acumulou e você recebeu menos e agora para dar o dízimo fica mais difícil. Então por que você já não foi fiel quando tirou o vale já deu o dízimo do vale, depois você dava o dízimo do outro, e agora quando recebesse, você só tinha que pagar o dízimo desse quantia que você recebeu. Mas como você não foi fiel, você não vai conseguir, e a bênção do Senhor não vai estar na sua vida agora. O outro disse, pastor, eu não dou o dízimo porque eu prefiro ajudar os outros, né? Eu ajudei uma pessoa que precisava levar a esposa no hospital, depois eu ajudei um que não podia fazer compra, não tinha dinheiro, eu dei metade do dízimo para ele comprar. Você acha que eu estou errado? Eu falo assim, olha, você fez continência com o chapéu dos outros. Por que você deu aquilo que é do Senhor para ajudar a pessoa, quando na verdade você podia dar dos 90% que Deus deixa com você? Se a Bíblia diz que o dízimo é do Senhor, é na casa do tesouro, você não tem que distribuir o seu dízimo. E pronto.
Então, se a gente entender isso, amados, a gente vai ser harmônico, a gente vai ter paz. Então, quando você for dar o dízimo, cuidado, para não estar tirando do dízimo. Lembra que Ananias e Safira, eles ficaram com a parte e entregaram só uma parte? Eles não precisavam nem fazer isso, porque foi uma coisa voluntária que aconteceu. Foi algo que alguém começou, né? E eles foram atrás. Mas não precisava disso. Mas eles fizeram, então se fizeram, tem que ser fiel. Eles tiveram uma parte e entregaram. E Pedro falou, olha, é tudo que vocês... É tudo. Por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Não mentiu a homens, mas foi a Deus. E caiu morto, os dois, um atrás do outro. Já pensou se hoje acontecesse isso, amados? Quem de nós aqui estaria vivo ainda? Porque muitas vezes nós retemos parte do dízimo. Então é bom a gente meditar, conferir na palavra e ser fiel. E às vezes, por causa disso, as bênçãos do Senhor, ela não nos enriquece, que não tem bênção quando a gente faz as coisas. Eu prefiro dar mais, sabe, irmão? Eu prefiro dar, entregar mais do que deixar a menos, com medo de estar fazendo isso, retendo parte daquilo que é do Senhor para mim. Então vamos orar a Deus, pedir a Deus sabedoria para isso, amém? Vamos orar ao Senhor então? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para perguntar? Porque essa é a hora boa de perguntar, de falarmos sobre isso, né? Ok? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vejo pessoas na igreja, nós temos pessoas na igreja que são fiéis. E essas pessoas fiéis, eu vejo a bênção do Senhor na vida delas. Nunca falta nada para essas pessoas. Elas trabalham menos e têm mais. Interessante isso. Trabalham menos e têm mais, porque são fiéis. Além de ofertar na igreja, dar o dízimo e ainda a oferta para missões. E o dinheiro para si que rende. Agora, os que não fazem propositadamente estão sempre com dificuldade. Os cartões estão estourados, as contas estão atrasadas, as coisas não dão certo. Isso não quer dizer que quem dá o dízimo também não acontece isso, mas é uma confiança que a pessoa tem que Deus vai ajudar, e Deus ajuda. Porque é você confiar em todo o tempo. E é o Jeová Jireh realmente verdadeiro para nós. Essa coisa de confiar em Deus é que nos faz fortes. E Deus tem o prazer de nos abençoar para provar, tá vendo? Eu sou Deus, eu sou fiel naquilo que falo. Foi Jesus que falou, amados, então não tem que duvidar. Não tem que mais, não tem mais. Jesus falou, dê prioridade ao reino de Deus e à sua justiça. E essas coisas, comer, beber e vestir, eu acrescento. Então eu tenho que confiar nisso. Eu tenho que confiar nessa promessa de Jesus. E Ele é fiel, amém, amados? Ele é fiel, viu? Pode ficar tranquilo que se você for fiel, Ele vai ser fiel também na sua palavra, ok? Vamos ficar em pé, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o que estamos falando hoje aqui, nós vivemos isso, Pai, nós vivemos. Nós sabemos que estamos falando com experiência que o Senhor tem nos dado, de como o Senhor abençoa e prospera aqueles que são fiéis, que não tem mesquinhez, que não tira o dinheiro que é da tua casa, que é teu, Senhor, para dar a prazeres, a gastos
desnecessários. A tua palavra é verdade e nós cremos nela. O Senhor Jesus falou que se nós priorizarmos o reino e a justiça tua, ó Deus, tudo que precisamos Ele acrescenta, e eu creio nisso porque nós vivemos isso, e por isso abençoa aqueles que estão ouvindo, Pai. Abençoa aqueles que estão recebendo esta palavra, e a despeito de todas os argumentos contrários, aqueles que fazem e são fiéis vivem essa realidade, essa bênção. Por isso, Pai, acrescenta a nossa fé, acrescenta a fé naqueles que têm dificuldades e que eles possam viver os milagres, para possa depois testemunhar dos milagres que o Senhor faz quando nós somos fiéis, porque quem não é fiel nunca viverá o milagre. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e pedimos misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, amados?